Olá, sejam todos bem-vindos. O nosso programa você já conhece, Ordem na Conversa. O nosso entrevistado de hoje é o advogado Vitor Pontes, diretor financeiro da OAB Alagoas. Vitor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço, na verdade, pela oportunidade de estar falando aqui sobre a nossa missão enquanto diretor financeiro da Ordem, poder destacar aqui nosso trabalho, todo o nosso empenho desde o início da gestão. Vitor, ao longo dos últimos 2 anos, nós estamos completando praticamente 2 anos dessa gestão, a gente se deparou com alguns avanços, como por exemplo a sala lá do Benedito Bentes, na parte alta, além da melhoria de estrutura nas subseções, por exemplo. Eu queria que você falasse um pouco sobre como são custeadas essas melhorias e que melhorias foram essas. Eu costumo dizer que só sabe bem e entende a realidade do sistema OAB quem já passou por aqui ou quem está presente. Então, nosso orçamento é um orçamento que é bastante enxuto. Acho que a turma toda está acostumada já com esse meu discurso, mas é um discurso verdadeiro. A OAB ela vive quase que exclusivamente de receita de anuidades, e a gente, quando assumiu essa gestão, a gente tinha um índice de inadimplência muito alto, que beirava os 40%. Então, a gente teve um trabalho muito árduo de conscientizar o advogado da necessidade do pagamento da anuidade, que a gente realizou até aqui, nesses 18 meses de gestão, 3 programas de recuperação de crédito. E, assim, os avanços foram possíveis no investimento que a gente fez nessa recuperação de crédito e, naturalmente, na consequente redução dos índices de inadimplência, né? Enfim, a gente conseguiu, de fato, apresentar essas melhorias porque a gente aumentou a arrecadação da seccional Alagoas. Você falou aí do Programa de Recuperação de Crédito. O que é esse programa? Em que consiste ele? O Conselho Federal ele estabelece alguns limites mínimos toleráveis de inadimplência. Então, como eu tinha falado, quando a gente assumiu, os índices estavam bastante elevados e a gente tinha o compromisso de reduzir esses índices para patamares toleráveis que eles consideram 20%. Então, o programa ele foi inovador ao trazer condições diferenciadas, condições de parcelamentos mais longos. A gente trouxe parcelamento em 24 vezes, com descontos de até 100% em juros e multa para pagamentos à vista ou no cartão de crédito. E os descontos eles eram regressivos à medida que as parcelas iam aumentando. Então, foi isso que a gente fez para poder convencer esses advogados da necessidade de se tornarem inadimplentes e até acessar a grande gama de serviços que o sistema OAB oferece. Vitor, você falou aí desse parcelamento, né, dessa possibilidade de parcelamento. Hoje o advogado que está assistindo a gente, ou a advogada que queira pagar a conta, quais são as possibilidades? Ele pode pagar pelo cartão, boleto? Que possibilidades são essas? Bem, são bastante amplas, na verdade, Eduardo. Além de cartão de crédito e débito, ele tem acesso ao pagamento via boleto pelo próprio site da OAB. E a gente, assim, inovando, na verdade não inovando, mas acompanhando as inovações tecnológicas, a gente permitiu o pagamento via Pix, que não era uma possibilidade, era uma dificuldade que o sistema enfrentava, porque quando você faz o pagamento, quando o advogado faz o pagamento pelo boleto, o sistema já baixa automaticamente. Via Pix, essa baixa tem que ser manual. Então a gente, visando sempre arrecadar mais, para poder devolver isso para o advogado na ponta, a gente viabilizou também o pagamento via Pix e para facilitar a vida do advogado, por exemplo, do interior do estado, a gente criou links de pagamento que o advogado de sua casa ou da subseção do interior pode gerar e pagar isso via link. Sem a necessidade. Anteriormente ele precisava se deslocar até a seccional. Isso, na verdade era uma das grandes reclamações que existia do advogado do interior, que era a necessidade dele se deslocar até a seccional, né, em Maceió, a sede da seccional em Maceió, para poder fazer esse pagamento quando era no cartão de crédito, quando era via boleto. Então a gente viabilizou isso acho que no começo no primeiro semestre de gestão nosso, a gente já viabilizou esse link e foi possível que eles fizessem esses pagamentos, né, à distância. Um outro programa que vocês lançaram foi o Ativo OAB. Queria que você falasse um pouco sobre esse programa, em que ele consiste, quem é que faz parte desse programa. O programa Ativo OAB ele é composto pelas tesourarias da OAB, da Caixa de Assistência e da ESA. E ele tem um coordenador de subseções, o Isaac Macena,
que é quem hoje centraliza todas as demandas dos presidentes de subseções. E esse programa ativo ele foi criado a partir das reclamações que surgiram, na verdade, nos primeiros meses de gestão, que não existia uma pessoa específica a quem fossem direcionados os pedidos das subseções. Então, haviam pedidos que eram enviados tanto para a OAB quanto para a Caixa, e por conta dessa duplicidade, os pedidos eles demoravam para serem respondidos. Então, a gente vendo essa reclamação que se repetia na maioria, pelo menos, dos presidentes de subseções, a gente resolveu criar, até pela união que existe, a amizade que existe entre os tesoureiros da Caixa da ESA comigo, e do Isaac também, claro, a gente viu que essas ações integradas das três tesourarias, com a ajuda do Isaac, ela conseguiria dar um retorno mais rápido para essas demandas que vinham e que vêm, né, até hoje do interior. E a gente já está podendo sentir, eu acho que os próprios presidentes de subseções hoje são prova da eficiência que esse programa tem conseguido entregar. Que tipo de entrega, que tipo de retorno vocês conseguem dar? Eduardo, desde pedidos simples como, por exemplo, manutenção de subseção, a luz que queimou, entendeu? Uma reforma simples em algum cômodo da subseção, até, por exemplo, pedidos mais substanciais como a compra de um elevador para a subseção Palmeira, que é uma demanda antiga. Então, como hoje as ações são integradas e os pedidos são centralizados na pessoa de Isaac, que tem até autonomia para decidir sozinho até determinado teto. Então, essa centralização, ela permitiu que a gente conseguisse atender de forma mais rápida a essas solicitações e dar um retorno de forma mais satisfatória. Falando sobre as subseções especificamente, como é que tem sido essa interlocução com os presidentes de subseções, com os advogados que estão lá no interior? O ativo OAB ele facilitou, inclusive, essa interlocução natural no começo de gestão, até por conta da forma como foi a eleição da gente, né? Foi uma eleição que foi bastante disputada, então tinham chapas de subseções que apoiaram a candidatura que foi derrotada. Então, assim, era natural ter essa falta de afinidade que, com o passar do tempo e logo, assim, eu acredito que no próprio primeiro ano de gestão, essas arestas foram aparadas, porque os presidentes perceberam que essa gestão, capitaneada pelo Wagner, o intuito dela era, de fato, entregar melhorias para toda a classe. Então, a partir do momento que os presidentes perceberam que a nossa vontade era, de fato, propiciar tudo que fosse possível dentro do nosso orçamento apertado para eles, esse relacionamento passou a ser mais próximo e a gente conseguiu, de fato, ter um diálogo mais profícuo, mais eficiente, entendeu? E eu acho que o ativo OAB, como eu disse, veio a coroar isso, e eu acho que o testemunho dos próximos presidentes hoje serão provas de que ele tem funcionado e o diálogo tem sido positivo. Excelente. Recentemente, o Conselho, junto com a diretoria da OAB, ele acabou reduzindo o valor da taxa de inscrição para os estagiários, né? Que redução foi essa? Qual foi o intuito de vocês ao promover essa redução? Então, eu costumo tentar implementar experiências exitosas de outras subseções, né? A gente, na medida do possível, a gente tenta criar, inovar, mas quando a gente vê que existem projetos exitosos em outras seccionais, a gente tenta implementar. Eu voltei do colégio de tesoureiro que aconteceu em Minas Gerais, com várias ideias, e uma delas foi justamente essa propostura de isentar a taxa de inscrição de estagiários e reduzir a anuidade. Isso foi implementado pela OAB de Minas Gerais, e quando eu retornei para cá, eu pedi para a nossa tesouraria fazer um estudo do impacto que isso causaria, inclusive levantando os números que a gente tinha de inscrições e de pagamento de anuidade de estagiários. E, assim, para minha surpresa, desde 2021, foram menos de 10 inscritos. 2022, que foi o nosso primeiro ano de gestão, foi menos de 5. E em 2023, antes de a gente implementar essa isenção, a gente não tinha nenhuma inscrição de estagiário. Então, a nossa ideia foi isentar, porque para o estagiário
De fato, por mais que o valor não seja significativo, é uma dificuldade, né, para um estudante que não tem renda própria, né? Então a gente viu que havia uma necessidade de tentar aproximar esse estagiário, esse estudante de direito já na faculdade para a ordem, para ele conhecer a nossa estrutura, para ele ver o que é que a gente oferece, até para conscientizá-lo da necessidade de pagamento da anuidade, para a manutenção da nossa estrutura, que não é pequena, né? A gente tem aqui aproximadamente 80 colaboradores, tem subseções, nosso custo é muito alto, então assim, para eles entenderem a necessidade disso tudo, e aliado também a essa ausência de novos estagiários se inscrevendo, a gente copiou o modelo da OAB de Minas Gerais, que segundo o meu amigo Fabrício, tesoureiro de lá, foi bastante exitosa, e a gente isentou, o Conselho aprovou à unanimidade essa isenção da taxa de inscrição de estagiário, e a gente reduziu a taxa, a anuidade, na verdade, do estagiário, que era de 1/4 do valor da anuidade, é mais ou menos R$227, era, né? E passou a R$50 anual. Então passou a ser um valor simbólico e sem a necessidade do pagamento da taxa de inscrição, entendeu? Vocês já têm números que mostram o resultado dessa decisão ou ainda é muito cedo? Eduardo, ainda é muito cedo porque isso é consideravelmente recente. A gente tem, eu acho que 2 meses de aprovação dessa resolução que trouxe a isenção, mas eu posso dizer que já é positivo, a gente já tem mais estagiários inscritos do que teve, por exemplo, na soma dos últimos 2 anos. Então, de fato, esse é um número pouco expressivo ainda, eu não tenho esse número fechado, mas eu sei que a gente já conseguiu bater a soma dos últimos 2 anos e a expectativa é de gerar uma boa arrecadação com o estagiário e atingir, na verdade, a nossa finalidade, que é trazer esse estudo de direito o mais cedo possível para conhecer a nossa estrutura aqui da OAB. Vitor, você falou um pouco sobre a interlocução com o Colégio de Tesoureiros. Como é que se dá essa relação com o Conselho Federal e com os tesoureiros de outros estados? Tá. O Conselho Federal, na pessoa do nosso amigo Leonardo Campos, ele já realizou acho que 4 encontros de tesoureiros. E, na verdade, esses encontros são um momento no qual todos os tesoureiros de todo o país, né, que tem realidades completamente distintas. Você tem uma OAB de São Paulo que tem um orçamento milionário, enquanto OABs de seccionais menores, estados menores, têm orçamentos apertados, com dificuldade para pagar, inclusive, sua própria folha. Então, é uma oportunidade que nós, tesoureiros, temos de demonstrar as nossas dificuldades, os nossos projetos que foram exitosos, trocar experiências e implementar, como foi o exemplo, por exemplo, dessa isenção da inscrição que a gente trouxe de experiências de outros seccionais. Então, assim, é um momento que a gente tem para poder trocar experiências exitosas, o que não deu certo, entendeu? Então, assim, é bastante positiva. Eu costumo me fazer sempre presente, né? Não perco de forma alguma, porque eu sei da importância desses encontros, até para trazer melhorias para a seccional e para toda a advocacia alagoana. Vitor, se você pudesse destacar algo para quem está assistindo a gente, o que é que você destacaria de avanço ao longo desses quase 2 anos? A gente teve alguns avanços estruturais, na verdade. A gente conseguiu, através, naturalmente, do aumento da arrecadação, a gente conseguiu entregar a sala do Benedito Bentes, que é uma estrutura muito boa para um advogado que atua naquela região, que não precisa se deslocar para a sede aqui para poder ter acesso a determinados serviços que lá já são oferecidos. Teve a sala do Maceió Shopping. A gente está reformando, né, restaurando, na verdade, o prédio histórico do centro. A gente implementou uma série de convênios novos, através da parceria com a Caixa, são mais de 200 convênios. A gente implementou a OAB nas escolas, que é um trabalho social que a OAB está desenvolvendo com suas diversas comissões. Então, o portal facilita, Eduardo. E, assim, antigamente, o advogado passava de 3 a 5 meses para poder abrir sua pessoa jurídica aqui na ordem. Hoje em dia, ele leva no máximo 5 dias. Então, foi um avanço significativo que essa gestão trouxe. Enfim, foram variados avanços, entendeu? Que foram atingidos graças ao esforço natural de toda a gestão e do
da capacidade que toda a seccional da sua diretoria teve de buscar novas formas de arrecadação, de diminuir esse percentual de inadimplência. A gente tem, inclusive eu acabei me estendendo aqui, mas a gente tem um perfil completamente diferente de realizar evento. As nossas festas, por exemplo, que são festas que têm uma estrutura muito grande, que custam bastante, a gente conseguiu fazer com 100% de patrocínio ou com venda de ingressos. Então, assim, o que era gasto em eventos, a gente consegue reverter para essas melhorias para toda a classe. Então, eu acho que essa mudança de cultura que essa gestão implementou, assim, ajudou bastante também no implemento desses avanços que a gente conseguiu trazer. Excelente, Vitor. Nosso tempo é curto. Eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente, que está inadimplente e às vezes não sabe como chegar ou como regularizar a sua situação. O que é que essa pessoa deveria fazer? Então, Eduardo, o advogado inadimplente com a ordem, inclusive, a gente está com um programa de recuperação ativo, que vai durar mais 2 meses, com descontos de até 100% nos juros e na multa. Então, o advogado que tem dificuldades, ele procure a OAB, procure a tesouraria, porque a gente vai apresentar todas as condições que o parcelamento trouxe, com todos esses descontos, com a quantidade de parcelas que permite que o advogado pague em suaves prestações, enfim, até para poder ter acesso a todos os benefícios e os serviços que a seccional traz, a todos os convênios, ao recorte digital, que é uma ferramenta que permite que o advogado acompanhe as publicações dos seus processos, que é disponível para o advogado adimplente, enfim, é basicamente isso, Eduardo. Vitor, queria agradecer sua participação, sei que seu tempo é corrido, mas gostaria novamente de agradecer sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Eduardo, e conto em voltar o mais breve possível. Essa foi mais uma edição do Ordem na Conversa. Para acompanhar mais informações sobre a OAB, acesse os nossos canais institucionais. Até breve!